Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda. Capítulo 6. Por que primos? Por que inimigos? A infusão do espírito na matéria é explicada alegoricamente com o máximo cuidado no Mahabharata. Aqui passamos ao largo de boa parte do simbolismo dessa infusão, pois ela antecede a história do Bhagavad Gita. Devemos, ao contrário, começar do ponto em que nós próprios, seres humanos, entramos em cena. Essa portentosa escritura, com efeito, é a obra, não a história, da evolução espiritual do homem. Nossa real necessidade, conforme explica o Bhagavad Gita, não é saber como nos abismamos na ilusão, e sim como havemos de sair dela. Dhritarashtra, o pai de Kauravas ou Kurus, teve por mãe Ambika, dúvida negativa. Nasceu cego, como cego se é espiritualmente quando o conhecimento provém apenas dos sentidos. Pandu, pai dos 5 Pandavas, nasceu de Ambalika, co-esposa com Ambika, que representa a faculdade positiva do discernimento. Essas duas esposas de Vishitrabhirya, o ego divino, o senso da divina individualidade, são os opostos que se equilibram, a dúvida negativa em face da faculdade positiva do discernimento. Dhritarashtra, a mente cega, com sua primeira esposa, Gandhari, símbolo do poder do desejo, gera Duryodhana e seus 99 irmãos. A segunda mulher de Dhritarashtra, Vaishya, representa os vínculos formados em consequência dos desejos. Esses dão nascença a Yuyutsu, imagem da ânsia de combater ativamente para preservar os próprios desejos egoístas. Gente, vejam que aqui eu estou lendo, eu não faço ideia se a palavra se fala assim, provavelmente não. Mas tudo bem, eu não falo essa língua. Duryodhana, primeiro filho de Gandhari, simboliza os desejos inspirados pelo ego. Paramahansa Yogananda, em seus comentários do Gita, chama-o de rei desejo material. Todas as tendências sensoriais subordinam seu desejo supremo do ego de alimentar sua própria importância. Pandu é filho de Ambalika. Ambalika, vale lembrar, representa a faculdade positiva do discernimento. Assim, Pandu simboliza a aplicação prática dessa faculdade positiva, ou seja, a inteligência lúcida positiva. Os Kauravas, os Kurus, filhos de Dhritarashtra, a mente cega, são primos irmãos dos Pandavas, os filhos de Pandu. Esse parentesco se deve ao fato de descenderem todos da mesma consciência humana, mas são também inimigos, pois seus interesses se contradizem diametralmente. O campo de batalha é, como dissemos, a espinha dorsal. Aqui a guerra se trava entre as tendências inferiores, por um lado, que abismam a consciência no mundo dos sentidos, e as tendências superiores, por outro lado, que a elevam para a fonte verdadeira do espírito. Que essas duas forças fluem em direções contrárias na espinha, vemo-lo em muitas realidades corriqueiras da vida. Várias palavras que as pessoas empregam traem essa diferença. É de crer que existam expressões equivalentes a essas em todas as línguas. Estou por cima, sinto-me nas alturas, ou estou por baixo, desmoronei. E ela em inglês é I feel uplifted, I feel high, I'm feeling downcast, I'm feeling low. Em italiano, me sento su e me sento giù. Tais palavras devem sua existência a fatos simples da natureza humana. Quando a consciência e a energia sobem pela espinha, sentimos-nos felizes. Quando a energia e a consciência se movem para baixo, sentimos-nos deprimidos e amargurados. Se nossos sentimentos nos impelem a ceder aos desejos materiais, nossa energia desce pela espinha e depois escapa dali para dentro e através dos sentidos. A inspiração espiritual soergue a energia e a consciência na espinha, direcionando-as para o olho espiritual. Em qualquer caso, a energia é a mesma, influenciando a mesma consciência. Características negativas como ódio, ciúme, raiva e luxúria pertencem tanto à família da consciência quanto às qualidades que, por serem positivas,
erguem a percepção para o céu. Essas características ou qualidades positivas incluem o amor, a gentileza, o perdão, a compaixão e o autocontrole. Há na maioria das pessoas, uma mescla de qualidades positivas e negativas. No ego, elas se identificam com ambos os grupos. O Bhagavad Gita revela um quadro fascinante da natureza humana. Mostra que cada pessoa é uma nação em si mesma, consistindo sua população de todas as suas qualidades, boas e más. Verdadeiramente, cada qualidade humana pode, com inteira justiça, ser equiparada a um indivíduo. No fundo, nenhum de nós é aquilo que nos caracteriza. Apenas manifestamos os traços de nosso caráter. Como escreveu Paramahansa Yogananda em Autobiografia de um Yogi, os pensamentos têm raízes universais, não individuais. Características diversas desenvolvem-se em nós segundo a maneira como agimos e reagimos sistematicamente no mundo, em resposta a pessoas e circunstâncias. Ninguém, em sua verdadeira natureza, é essencialmente colérico, ciumento ou licencioso. Permitimos que essas qualidades se desenvolvam em nós, identificando nosso ego com coisas que nos acontecem ao longo da vida. Se o ego de uma pessoa se sente ameaçado e ela conclui que deve enfrentar a ameaça com coragem agressiva, pode, com o tempo, apurar estas duas qualidades, agressividade e coragem. Se, por outro lado, acreditar-se incapaz de encarar a ameaça com êxito, talvez vá aos poucos desenvolvendo uma postura temerosa, invejosa ou ressentida. Ao fim, as inúmeras experiências por que passou na vida e o modo como as enfrentou acabarão fomentando nela uma série de complexos. Em outras palavras, certos aspectos de sua natureza irão dispô-la ao ataque, enquanto outras a induzirão, à maneira da tartaruga, a um recolhimento autoprotetor. E outros ainda permanecerão choramingando aos fundos por causa dos golpes da fortuna adversa, quando não resolverem iniciar uma campanha de tagarelice maliciosa para pôr o mundo de seu lado. Haverá também todo um grupo promovendo a meia voz uma campanha de boatos malévolos a fim de colocar o mundo de seu lado, enquanto outro grupo de cidadãos do país da mente, em termos figurados, se recolherá ao seu tugúrio para implorar tolerância, clemência, doce aceitação ou sereno desapego. As circunstâncias, assevera Paramahansa Yogananda, são sempre neutras. Achamo-las positivas ou negativas conforme as reações correspondentes do coração. São incontáveis as reações possíveis a praticamente todas as circunstâncias. Uma reação, às vezes, isso acontece com a maioria dos seres humanos, parece-nos transitória, sem nenhum vínculo permanente com o eu ou com a natureza da pessoa. Para dar um exemplo, de vez em quando podemos dizer algo um pouco lisonjeiro a respeito de alguém e em seguida dar uma risadinha, como a significar: estão vendo? Minhas palavras grosseiras e nada me afetaram pessoalmente. A ação, porém, jamais acontece no vácuo. Todo ato, todo pensamento tem suas consequências específicas. Há na natureza humana outro aspecto que transforma pensamentos transitórios em características definitivas. É a força do hábito. Assim, no Mahabharata e no excerto relativamente breve dessa epopeia chamada Bhagavad Gita, temos o fascinante papel desempenhado por Drona, também conhecido como Dronacharya. Acharya significa mestre. Dronacharya foi o guru, ou mestre, tanto dos Kurus quanto dos Pandavas. Tem no épico a função de ensinar-lhes as artes marciais, inclusive a prática mais importante da época, a do arqueiro. O arco, no Mahabharata, simboliza a espinha. Quando o arco está estirado, a corda lembra a espinha e a madeira encurvada se parece um pouco com a frente do corpo. A flecha disparada simboliza o poder da concentração. Sob esse aspecto, podemos visualizar também as sobrancelhas como as duas metades curvas de um arco, sendo o ponto central entre as partes onde se firma a seta. O melhor aluno de Dronacharya foi Arjuna. Conta-se que o mestre propôs um teste a seus discípulos. Chamou um por um e pediu-lhe que acertasse a cabeça de um pássaro pousado no galho mais alto de uma árvore. Quando o aprendiz se apresentava, o mestre lhe inquiria: "Que está vendo?" Cada qual enumerava as muitas coisas que incidiam em seu campo de visão. Uma resposta típica era:
vejo o pássaro, a árvore e as nuvens que flutuam. Dronacharya sabia então, que o arqueiro não acertaria a cabeça do pássaro, e assim aconteceu com todos. Finalmente, chegada sua vez, Arjuna deu um passo à frente. Que está vendo? Perguntou Drona. A cabeça do pássaro, respondeu o jovem guerreiro. Nada mais? Insistiu o Guru. Nada mais. Apenas a cabeça do pássaro, repetiu Arjuna. Dispare a flecha, ordenou Dronacharya orgulhosamente, certo do êxito de Arjuna. Só ele passou no teste. Dronacharya era, como dissemos, o guru de ambas as famílias aparentadas. Na guerra de Kurukshetra, porém, ele lutou ao lado dos Kauravas. Por que agiu assim? Arjuna não era seu discípulo predileto, o melhor de todos? Há uma razão sutil para semelhante escolha. Psicologicamente, o que acontece nas disputas entre aspirações elevadas e tendências mundanas da pessoa é que o hábito se alia a estas últimas. Nossa necessidade é substituir muitos hábitos por hábitos bons. Os hábitos bons, no entanto, cedem a um poder superior, e é isso que nos dá a verdadeira força. O poder da concentração, exibido por Arjuna, bem como todas as demais qualidades boas necessárias à evolução espiritual, dependem inicialmente de bons hábitos. Mas aquilo que empresta a essas boas qualidades sua força real transcende o hábito. Trata-se de uma força que provém da inspiração supraconsciente. Assim, não são tanto os nossos hábitos que garantem a vitória espiritual, mas um influxo da graça, orientação e inspiração divina. Entre mentes, a força do hábito em geral passa para o lado negativo. Com efeito, até os bons hábitos precisam ser modificados pela inspiração divina. Do contrário, a pessoa, caso seja destituída de um entendimento superior, reverterá aos hábitos perniciosos. Drona se bandeou para o lado errado. Isso significa que não devemos depender unicamente de nossos bons hábitos para enfrentar testes psicológicos e espirituais. O hábito, oriundo de ações passadas, pode nos propiciar um bom karma, mas o karma em si tem de ser transcendido em dedicação à verdade. Enquanto isso, todas as nossas qualidades assumem as características das personalidades individuais. À medida que vamos nos aferrando a elas, pela repetição dos atos que elas nos associam. Devido ao hábito, essas qualidades se firmam como verdadeiras cidadãs de nossa nação da consciência. Toda pessoa, já o dissemos, é uma nação em si mesma. Milhares de milhões de cidadãos vagam dentro desse território, cada qual empenhado em satisfazer seus próprios desejos e ambições. Sigmund Freud mal arranhou a superfície da psicologia humana com suas pesquisas. Trabalhou basicamente com tipos psicológicos anormais, mas na verdade todo ser humano vivendo na ilusão é uma massa de qualidades conflitantes ou complexos. Freud vislumbrou apenas o conflito entre desejo pessoal e expectativas sociais. Na realidade, o problema é infinitamente mais complexo. E a gente termina aqui o capítulo 6, mas o que eu mais gostei deste capítulo é que ele aqui novamente fala de unidade. Às vezes a gente lê muitos livros e a gente não entende que no final tudo é para levar para a gente a unidade. É para esse campo neutro que ele fala, é a neutralidade, porque a unidade está dentro desse campo neutro. E é isso aí, gente. Até o próximo capítulo.